Meu nome é Marcela Machado Martins. Sou estudante do curso de Letras, Língua Portuguesa e Literaturas da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje venho apresentar um trabalho sobre o país Uganda, né, e suas políticas linguísticas, conforme a disciplina Políticas Linguísticas do professor João Miller. O nosso país tratado hoje vai ser Uganda, e nesse primeiro vídeo a gente vai tratar, de forma geral, um panorama geral sobre o país e sobre essa política linguística. Vamos lá? Sobre o país Uganda, né? Ele é um país localizado no leste central da África, na região dos Grandes Lagos Africanos. Na primeira imagem ali no canto, a gente tem o mapa do continente africano e a gente consegue ver ali em vermelhinho com a bandeira bem pequenininha o país. E logo embaixo nós temos o mapa da própria, né, Uganda. A sua capital é Kampala, fica bem próximo ali do Lago Vitória. Provavelmente não vai dar para ver porque ficou pequenininho, mas ele fica bem centralizado ali naquela região costeira. Uganda tem uma área territorial de aproximadamente 241 mil quilômetros quadrados, né? O clima é equatorial de altitude, ou seja, é um clima quente e úmido. Né? Tem como destaque hidrográfico o Lago Vitória, né, que é o maior lago da África, e ele é considerado um país interiorano, ou seja, ele não tem saída para o mar. Né? Toda a sua região está, na verdade, inserida em grandes lagos, né? Por isso que é a região dos grandes lagos africanos. Sobre seu contexto histórico-político geral, né? Uganda foi colônia do Reino Unido, né? Ele foi colonizado pelo Reino Unido. Ele tornou-se independente por volta de 9 de outubro de 1962. Né? Esse período de independência foi um período de grandes instabilidades e conflitos, principalmente sobre nesse novo país liberto, vamos dizer, né, da colonização, sobre quem iria ascender ao poder, como ele seria administrado. Tínhamos grandes conflitos ideológicos dos próprios grupos, né, existentes na Uganda. Por volta ali de 1962, né, logo após a independência, tivemos, né, esse período de instabilidade. Em 1966, o Milton Obote ele deu um golpe de Estado, né, e se proclamou o presidente de, de Uganda, se autoproclamou presidente de Uganda, né, e após Obote, mais ou menos ali por volta de 1971 até 1979, faltou um 9 ali no final, nós tivemos o período mais violento na história de Uganda, que foi, né, foi durante a ditadura do Idi Amin Dada. Temos filmes falando sobre esse governo, sobre a violência causada nessa época, realmente, para a história de Uganda. Esse período pós-independência, que era para ser um período de ascensão com a ditadura do Idi Amin Dada, foi um período de muita escassez, né? A pobreza aumentou no país, tudo. Por volta de 1985, o Obote ele volta ao poder, né? Depois do fim do período ali do Idi Amin Dada. Só que ele foi deposto no ano seguinte, em 1986, pelo movimento de resistência nacional liderada por Museveni, né? O Museveni na época ele era um jovem rebelde que lutava contra o regime há anos e ele acabou assumindo essa presidência um pouco depois, né? Até que ele se estabeleceu no poder. O sistema atual é a república presidencialista, né? Como a gente contou aqui brevemente, né? Após a queda da ditadura e a nova constituição de 1995, o país voltou a ser uma república presidencialista. E administrativamente ele é dividido em vários distritos, né? Ele como seria o nosso equivalente aos estados. Agora vamos fazer um breve panorama também sobre a população e a língua em Uganda, né? Atualmente, Uganda tem uma população aproximada de 50 milhões de pessoas, né? Esse dado foi tirado pelo Trend Economics em 2024, esse levantamento. Aqui vale destacar que em 1960, a população em Uganda ele era por volta de 6,8 milhões. Ou seja, nesse período, né, de 1960 até 2024, a gente teve um aumento de mais de 5 vezes da população de Uganda. Né? Esse aumento na população ele é muito decorrente desse período pós-colonização, pós-ditadura, que teve uma considerável migração para o país, né, de pessoas de diversas regiões da África. Né? A partir da Constituição de 1995, a língua oficial de Uganda é o inglês, né? Em 2022, o Swahili foi escolhido como uma segunda língua nacional oficial. A gente já vai falar um pouquinho sobre essas escolhas da linguística, né, do país, mas de modo geral, o Swahili foi escolhido como uma segunda língua nacional oficial. As religiões predominantes são o cristianismo, seguido pelo islamismo e crenças tradicionais. Né? O cristianismo ele é uma parte considerável, se eu não me engano, é quase 80% da população, advém muito da influência da colonização, né? A expectativa de vida é muito baixa, ela é por volta de 50 anos. E os maiores desafios sociais que o Uganda enfrenta atualmente é o alto índice de pobreza, analfabetismo e acesso limitado a saneamento. Muito desses desafios que o país encontra está muito associado àquele período pós-colônia e pós-ditadura, né? E pela violência que o povo sofreu por todo esse período, né? Agora vamos para
a entrada de Uganda no BRICS, né? Para a gente fechar essa contextualização histórica. Aqui na imagem, do ladinho, a gente pode ver o Museveni, que é o atual presidente de Uganda, do lado do Vladimir Putin, no evento do BRICS de 2024. Né? O Uganda passou a fazer parte do BRICS oficialmente em janeiro de 2025, né, como um país parceiro. O que seria um país parceiro? Essa categoria foi criada durante a cúpula de 2024, né, a 16ª cúpula em Kazan, na Rússia. Né? A ideia da categoria de país parceiro, ele não entra oficialmente como o poder de escolha e de voto, como os outros países que participam do BRICS, né? Mas ele entra ali como um parceiro, né? Alguém que pode e tem a liberdade de transitar, né, e participar das decisões importantes que são relacionadas ao BRICS. Né? O que é a vantagem? Qual é a maior vantagem da Uganda em participar do BRICS? Né? Seria esse fomento do desenvolvimento econômico. Né? Vamos pensar que, a partir do momento que Uganda entra como país parceiro do BRICS, né, e essa participação, mesmo que não seja em votações e decisões importantes, permite que Uganda acesse mercados emergentes do bloco, né, e permita diversificar essas parcerias internacionais. A gente tem que pensar que o Uganda ele está buscando desenvolvimento econômico interno, né, ele está querendo reestruturar o seu país depois desses períodos de conflito. Então, esse tipo de relação que pode ser realizada, né, participando do BRICS, ele pode atrair mais investimentos para o país, gerar mais empregos, né? Porque se tu investe mais, se tu traz mais indústria, né? Um país que está com uma crescente populacional considerável, né? Precisa de emprego, porque o emprego não é proporcional ao número de imigrantes. E também, né? Uma exploração de recursos, né? Com valor agregado, que permitam aí, como eu falei, o país, né? Crescer economicamente. Né? E também o reforço diplomático político, ou seja, o Uganda passa a fazer parte de um grupo global relevante de países em desenvolvimento. Né? Ele passa a ter esse tipo de relação com países como o Brasil, Rússia, que, né, em sua dimensão territorial e econômica tem relações grandes e importantes, e o Uganda, né, com isso consegue participar mais ativamente e talvez aí conseguir um up no seu desenvolvimento. Né? Agora, entendendo como o Uganda chegou onde chegou, entendendo como ele participou do BRICS e como estamos no lugar que estamos, a gente vai falar um pouco sobre a norma linguística em Uganda. Né? Aqui eu trago para a gente a Constituição de 1995, né, o artigo 6º que fala sobre a língua, só para a gente fazer um panorama também geral. Né? A primeira Constituição de Uganda foi em 1962, no período de independência. Né? Essa Constituição foi suspensa em 1966, com o golpe do Obote, do Milton Obote, e em 1967 ele proclamou uma nova Constituição. Né? Essa Constituição perdurou por um período até que em 1986, quando Museveni assumiu o poder, né, ele pretendendo restaurar a democracia, né, resgatou a antiga Constituição, né? Mas ali depois, por volta de 93, os reinos culturais ali do país foram sendo reconhecidos novamente, né? Mas sem poder político, e por causa disso, em 1995 foi promulgada a nova Constituição de Uganda. Né? No artigo 6º dessa Constituição, que foi revisada em 2017, foi estabelecido no item 1 que a língua oficial de Uganda é o inglês. Tá? O artigo 2, que fala que o Swahili será a segunda língua oficial em Uganda, a ser usada nas circunstâncias que o parlamento possa prescrever por lei, foi adicionado no ano de 2022 por decisão do gabinete. Ou seja, né, ele foi um uso condicionado à legislação parlamentar específica. Né? Então, o gabinete decidiu, votou, e a partir de 2022 o Swahili foi considerado também uma língua oficial em Uganda. O item 3 coloca que, sujeitos a esse artigo, qualquer outra língua pode ser usada como meio de instrução em escola ou outras instituições de ensino, ou para fins legislativos, administrativos ou judiciais, conforme o parlamento prescrever por lei. Esse último artigo ele fala mais sobre, né, que as línguas não oficiais, que seriam as línguas maternas, elas poderiam ser usadas, né, em situações em que envolvam ensino, administração, legislação, ou até o sistema judiciário, desde que seja determinado por leis específicas. Né? Agora, estabelecendo que a língua oficial é a de Uganda é o inglês, né? E que a segunda língua oficial é o Swahili, vamos entender um pouco sobre como se deu, né, essas escolhas. Pensando no panorama linguístico de Uganda. Né? Passei demais. Voltei. Pensando no panorama linguístico de Uganda. Né? Uganda é um país multilingüe, ele tem mais de 40 línguas nativas. Né? Dessas línguas nativas, temos que levar em consideração que Uganda possui um rico e diversificado patrimônio étnico. Né? Essa região ela é habitada desde o período do primeiro milênio antes de Cristo, então é uma região habitada historicamente há muito tempo. Né? Originalmente, as línguas, né, faladas eram línguas Banto e Luo, né? E os europeus só chegaram na região por volta do século XIX. Então, eles tiveram um longo período aí, né, fechados, né, sem ter uma interferência europeia. As principais famílias linguísticas faladas em Uganda é Banto, Nilótica e Sudanesa Central. Né?
O Swahili, ele é obrigatório nas escolas, né, desde a inclusão da língua na lei, na Constituição, mas ele é uma obrigação, mais ou menos, né? O Swahili, na verdade, ele é uma língua que pode estar disponível como uma disciplina complementar, né? Ela não é uma língua que obrigatoriamente as crianças tenham que falar, né? Mas com a lei, ela teria que estar no ensino. Em Uganda, a língua mais falada é Luganda, é uma língua bantu, né? Ela é falada por um terço da população e é ensinada em todos os níveis, mas também como uma língua complementar, né? A gente já vai, em um próximo vídeo, falar mais sobre o sistema educacional e entrar nesses pormenores, mas ela é uma língua muito mais falada e muito mais numerosamente, né, falando, relevante, por exemplo, que era o inglês e o Swahili até as suas oficializações. A política educacional inclui outras línguas, como o Luo, o Lugibara, o Huniakore, o Kiga, entre outros, né? Mas essas línguas elas são mais um ensino complementar ou infantil. E também, né, lá em Uganda temos idiomas estrangeiros ensinados como francês, alemão, árabe, swahili e o inglês. Notas do swahili como uma língua estrangeira, né? Agora vamos falar sobre a implementação do Swahili, né? Antes de a gente falar sobre a implementação do Swahili, a gente tem que fazer um resgate sobre a implementação do inglês em Uganda, né? Em 1962, após o período de independência, né? Após o período de grande violência gerada pelas ditaduras, e até o resgate, né, desse sistema democrático, Uganda tinha uma instabilidade social muito grande, né? Mesmo após o fim da ditadura e a retomada do poder por Museveni, a instabilidade política era muito grande, né, entre os diversos grupos étnicos. Então, ficou muito difícil para eles determinarem qual língua seria falada qual língua seria se tornada oficial e falada nos meios de poder, porque eles não queriam uma língua que desse margem para mais discussões de quem era mais relevante ou não, quem teria mais poder ou não dentro desses vários grupos étnicos. E por isso o inglês, né, que era a língua do colonizador, acabou sendo oficializada e colocada nesse papel de importância social. Só que dito isso, né, em 2022, ali, quando a gente teve o reconhecimento do Swahili como uma segunda língua, a gente teve ali um processo de resgate, de conexão entre os países africanos, principalmente ali dos Grandes Lagos, né? Então, o que aconteceu? Eles começaram a debater sobre a necessidade de ter uma língua, né, de origem africana e não de origem colonizadora, para ser tratada nas relações, né, sociais, nas relações administrativas, né, educacionais no país. Então, 2022, Swahili foi considerado oficial. Só que essa implementação desse reconhecimento constitucional, ela não foi completa, né? Ela foi só colocada a segunda língua nos termos definidos por lei. Que termos? Não se sabe, né? Então, em 2023, a gente teve o projeto Uganda National Kiswahili Council Bill, né? A gente tem ali mais ou menos no ladinho a imagem do texto desse projeto, o memorando desse projeto. E ele foi um projeto não consolidado, né? Que não foi para frente. O que foi o projeto? Ele buscava implementar, né, um conselho, que iria orientar os ministérios a harmonizarem suas posições sobre como o Swahili seria utilizado em Uganda, né, como ele seria usado nas escolas, nos estabelecimentos oficiais, etc. Só que os parlamentares questionaram muito a autoria desse projeto, se realmente existia necessidade de um conselho de Swahili no país, então, devido aos grandes debates, o projeto não foi para frente e ele acabou sendo arquivado, né. Em questão aos avanços administrativos, né, para o Swahili começar a ser implementado na Uganda como uma língua oficial, a gente teve uma importante participação da comunidade da África Oriental, a EAEC. Essa comunidade é um grupo, né, de apoio governamental, né, ele é intergovernamental, na verdade, que ele é composto atualmente por 8 estados-membros, que seriam a República do Congo, a República dos Burundi, o Quênia, a Ruanda, a Somália, o Sudão do Sul, Uganda e Tanzânia. Ou seja, a maior parte desses grupos realmente dos Grandes Lagos. Dentro dessa organização intergovernamental, que é a Comunidade da África Oriental, o que eles buscavam? Eles buscavam estabelecer esse resgate, essa conexão dos países africanos, para que eles tivessem novamente uma troca econômica e social importante, e eles queriam uma língua de ponte, né? O que seria essa língua de ponte? Uma língua que conectasse todas essas regiões, que fossem faladas por todos os membros dessas regiões, e por isso, né, para que eles pudessem reconstruir, né, suas situações pós-conflitos, etc., né, ressentamento de refugiados, cooperação transfronteiriça, né, todas essas relações necessárias entre eles nesse período. E por isso eles acabaram optando pelo Swahili. O Swahili é a língua, né, materna da Tanzânia e do Quênia e já era uma língua utilizada nas relações intergovernamentais desses países. Então, por causa dessa facilidade de Swahili já ser difundido, inclusive por uma parte grande da Uganda, né, ela acabou sendo essa língua de conexão escolhida pelo IAEC e que foi acolhida em Uganda, né? Inclusive, né, o Swahili ele é uma língua presente na rádio, na TV, né? Ela tá na cultura popular, então ela tem um alcance considerável e por isso ela foi escolhida, né? Só que ela ainda assim encontrou, de novo, aquela falta, que é a falta da regulamentação, né? De como isso vai ser usado, como ele vai ser padronizado, como ele vai ser usado,
né? Se ele vai ou não ser usado nos tribunais, documentos oficiais, nas, nos tribunais, no parlamento, né? Falta essa organização administrativa. Dito isso, o Swahili ele não teve uma aceitação tão certa da população, né? Por quê? Porque, como dito anteriormente, a maior língua falada em Uganda é Luganda, né? Que é uma língua falada em uma região grande, que é a... não vou saber falar. Bangda. E aí, o que acontece? Eles não aceitaram muito bem que uma língua estrangeira fosse oficializada no país em que uma língua nacional, uma língua materna, não teve esse mesmo tipo de aceitação, né? Desse tipo de regulamentação. Fora que o Swahili, no contexto de Uganda, ele era uma língua do exército, né? Então, ele sofreu um certo estigma sobre essa... de uma parte dos ugandeses, sobre essa relação da língua com aqueles que fomentavam a violência, né, a criminalidade, até a escravidão, né, na época ainda do controle, né, europeu. Então, uma parte considerável do país, principalmente quem falava Uganda, não aceitou muito bem a implementação do Swahili. Já a outra parte da população, né, que é a população norte, que tem ali um contato maior com a Tanzânia, que o Quênia, eles já não viram todo esse problema, porque já era uma língua que eles falavam entre si, né? Então, ele tinha um status diferente, né? Então, a gente teve esses percalços. E, por enquanto, é isso. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre as políticas linguísticas educacionais. Vamos adentrar um pouquinho mais sobre como foi essa implementação do inglês, do Swahili, como são tratadas as línguas maternas no país. E agradeço.